Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2023, estudaremos nesta ocasião a lição de número 8, intitulada Missionários Fazedores de Tendas. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição que estudaremos hoje é uma estratégia poderosíssima para alcançar nações, para alcançar os povos, através daqueles irmãos e irmãs que desenvolvem suas profissões em países espalhados pelo mundo e assim podem trabalhar como missionários fazedores de tendas. O que é isto? É o que aprenderemos nessa lição e você, meu caro irmão, esteja conosco até o final. Aproveite a oportunidade e compartilhe esta aula com outros professores e alunos e assim vamos continuar fazendo aqui o nosso trabalho e você cooperando conosco. Oremos ao nosso Deus para darmos início à nossa aula. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de através deste canal transmitir a teus filhos esta lição tão importante e tão atual. Assim venha nos ajudar na condução do assunto. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula, mas eu recomendo a você que tenha nas suas mãos a revista da Escola Dominical, tenha nas suas mãos uma canetinha para poder anotar aquilo que destacaremos nesta lição. Vamos então começar a nossa aula com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34, o texto que diz: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Lendo novamente: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Palavras do apóstolo Paulo, escritas no livro de Atos dos Apóstolos. Prosseguindo, vamos à verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. Repetindo, é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 a 5, e na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 11 e 12. Vamos então a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 18, versículo 1 a 5. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Prosseguindo, vamos aos objetivos da lição. Primeiro objetivo, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. Segundo objetivo, explicar a expressão missionários fazedores de tendas. E o último objetivo, discutir vocação, profissão
e missões. Como essas três coisas podem se relacionar na vida daquele que quer cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Vamos à nossa introdução. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. O que esta expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. É claro, sabemos que muitos abandonam as suas profissões, abandonam os seus negócios, mas esta lição mostra que é possível, em certos casos, a pessoa continuar exercendo a sua profissão e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje, no mundo globalizado, isto é por demais importante, pois, como brasileiros que somos bem recebidos em todas as nações deste mundo. E é possível e também necessário que usemos desta liberdade, deste acesso para pregar o Evangelho do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Vamos então ao primeiro tópico da lição, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial, a profissão do apóstolo Paulo. A expressão fazedores de tenda é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo. Isso nós já lemos na leitura bíblica em classe, Priscila e Áquila. Devido a um edito do imperador, corrija aí na sua revista, está faltando um R, imperador romano Cláudio, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Também faça essa correção, coloque um S, porque temos esse errinho também na nossa revista. Então Paulo se encontrou com Priscila e Áquila e ficou com eles. Eles tinham algo em comum. Eles eram fazedores de tendas. E assim, conforme lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, eles tanto pregavam o evangelho nas sinagogas e convenciam os judeus e gentios, quanto trabalhavam fabricando tendas. Assim nasce a ideia do fazedor de tendas, aquele que trabalha e também desenvolve a sua atividade de missionário no lugar onde ele está exercendo a sua profissão. Segundo item do primeiro tópico, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. Vamos entender um pouco o porquê de Paulo ter uma profissão. Vamos lá? A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Então, a vida religiosa, a devoção dos rabinos, a devoção dos mestres era um trabalho gratuito. Agora, eles tinham que ter uma profissão, e esta profissão era para o seu sustento. Não por acaso, o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas. Provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Isso era comum naquele tempo entre os judeus.
Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Eu destaco 2 versículos que estão, um na primeira carta aos Tessalonicenses e outro na segunda carta aos Tessalonicenses, e trouxe para você estes 2 versículos para nós lermos juntos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Trabalhando e pregando. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O outro texto se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 9. Na verdade, são 3 versículos que nós vamos ler para você agora. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em vós mesmos exemplo, para nos imitardeis. Então, meu caro irmão que está me ouvindo neste momento, minha querida irmã que está me ouvindo neste momento, Paulo está dizendo para os Tessalonicenses que ele não quis ser pesado para a igreja. E hoje nós temos visto, irmão, tantas pessoas que querem, de fato, explorar a igreja, explorar os irmãos. Eu tenho um ministério, eu tenho uma chamada, e se me convidar, eu preciso receber tantos R$1.000 para que eu possa pregar uma mensagem de 2 horas. E alguns chegam a limitar, por exemplo, cantores. Se você me convidar e me pagar um valor, eu cantarei apenas 3 músicas ou 4 músicas, mais do que isso não posso cantar. É como se fosse um contrato para exercer uma atividade que deveria ser feita gratuitamente. É claro, irmãos, não estamos considerando aqui o ressarcimento do combustível ou alguma gratificação a mais que você queira dar, mas a cobrança é algo que não é bíblico. A cobrança de um valor X não é bíblica. Então, precisamos resgatar valores das igrejas para que verdadeiramente tenhamos em nossa igreja pessoas que cantem, que preguem, que testemunhem de Jesus, e não precisemos recorrer a esses que estão fazendo do ministério negócio. Prosseguindo, em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meir Pierman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro, Então, Paulo trabalhava e pregava, pregava e trabalhava. Recebia ofertas? Sim, recebia, mas não dependia da igreja para a sua subsistência. Ele recebia as ofertas, ele levava as ofertas para os irmãos necessitados, como nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Depois Tito fez o mesmo, Paulo o orientou quanto a isto. Enfim, temos no exemplo de Paulo o exemplo de alguém que, ao invés de explorar a igreja do Senhor, ele serve a igreja de forma graciosa, sem cobrar, sem pedir valores, como temos visto nos últimos dias e já falamos aqui para você, meu caro professor e aluno. Outrossim, Priscila e Áquila constituíam em um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período em momentos específicos. Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Acho interessante esta parte, quero destacar para você. Pessoas de diferentes segmentos. Áquila e Priscila
e também o apóstolo Paulo eram fazedores de tendas. E essas tendas eram encomendadas pelas mais diferentes pessoas. Então eles tinham contato com muitas pessoas. Esse contato lhes proporcionava a oportunidade para pregar para muitas pessoas. E aí, meu caro irmão, pense em como você pode fazer o mesmo no seu trabalho. Você que porventura tem acesso a várias pessoas, como uma pessoa que trabalha no caixa de um supermercado. Ele não pode, é claro, fazer daquele lugar um púlpito, mas ele pode, primeiro com o seu exemplo, e segundo com uma oportunidade que surgir, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há algumas profissões em que as pessoas abrem o coração, em que as pessoas chegam e aproveitam e ali abrem o coração, como uma barbearia, por exemplo. As pessoas chegam, conversam, falam até mesmo nas suas vidas. É a oportunidade daquele que é servo do Senhor pregar o evangelho. Não precisa estar num país distante. Não. É aproveitar a oportunidade e a ocasião que a sua profissão lhe proporciona para não perder a oportunidade de pregar o evangelho. Continuando, a ética financeira na atividade missionária de Paulo é o terceiro item do primeiro tópico. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente aos novos convertidos a sustentar a obra. Isso falamos na lição quando falamos sobre orar, contribuir e ir. Você pode aí no nosso canal acessar esta lição e ver esta preocupação do apóstolo Paulo nesta lição que acabamos de citar. Reiniciando a leitura, inclusive mais tarde o apóstolo Paulo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá voluntariamente. Ou seja, Paulo ele orienta em 2 Coríntios capítulo 12 e em Gálatas capítulo 6, versículo 6, a respeito da contribuição e da bênção que recebe aquele que contribui. E veja que o texto fala o seguinte: privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá voluntariamente. Ou seja, vocês estão deixando de ser abençoados, porque vocês não estão contribuindo. Em outras palavras, seria dizer exatamente isto. Então, irmãos, Paulo está dizendo que a contribuição é revertida para nós em bênçãos, em vitórias. É claro que essas bênçãos não são apenas bênçãos financeiras. Eu vou dar um valor para Deus, Deus vai me dar 10 vezes mais. Não pense assim, porque isso é barganhar com Deus. Mas quando você contribui, Deus te abençoa em várias áreas da sua vida, inclusive a financeira. Sim, eu creio nisso, mas não podemos usar a oferta como moeda de troca ou como barganha. Dizer, Deus, eu estou te dando isso e eu quero isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não. A entrega voluntária é revertida em bênçãos para nós, de acordo com a soberana vontade de Deus. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos. A sinopse dessa parte da lição é esta: o apóstolo Paulo relacionou a vida ministerial com a profissional. Continuando, segundo tópico da lição, missionários fazedores de tendas. Vamos ao primeiro item do segundo tópico, fazedores de tendas. Ora, fazer tendas não é uma ideia nova. O nosso comentarista diz assim: é tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos capítulo 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário.
E como dissemos na lição anterior, em nossa igreja nós temos um missionário fazedor de tendas, que na verdade é um casal, o presbítero irmão Renan e a sua esposa, a irmã Thaís, que estão na Polônia. Estão na Polônia como fazedores de tendas. Nosso querido irmão, amigo nosso, está lá trabalhando em uma empresa e está aproveitando a oportunidade e exercendo uma atividade maravilhosa no campo de missões, pregando a palavra, exercendo o seu ministério naquele lugar e assim ganhando almas para Cristo em um país que tem sido muito afetado com a guerra ali na Ucrânia. Ali está o nosso querido irmão ajudando aquelas pessoas que têm escapado da guerra. Uma missão difícil, mas importantíssima. Ele é o nosso fazedor de tendas. É um amigo nosso, servo do Senhor, que está lá fazendo a obra do Senhor neste estilo que nós estamos aprendendo nesta oportunidade. Continuando a nossa aula, são profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Como citei agora o nosso querido irmão em Cristo, ele está pregando o evangelho na Polônia, um lugar muito difícil, onde o evangelho tem sofrido muito influenciado por outras religiões, e ali está o servo do Senhor em um lugar completamente, como diz a nossa revista, antagônico, difícil, mas a semente do evangelho, a pregação da palavra de Deus tem transformado corações. Não somente o servo do Senhor, mas a serva do Senhor que ali está, a sua esposa, tem feito um lindo trabalho com as mulheres naquele país. E aqui eu deixo a minha palavra de respeito e consideração ao nosso querido irmão e também peço a você que continue orando para que Deus possa fortalecê-lo nesta tarefa tão difícil, num país tão distante dos propósitos divinos, mas Deus está ali agindo, principalmente entre pessoas de outras nações que ali trabalham. Ali está o nosso querido irmão, nosso missionário fazedor de tendas, fazendo a obra do Senhor. Continuando, segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Nós conhecemos irmãos que trabalham em países da África, embarcados em navios, e ali eles promovem cultos dentro dos navios, e muitas almas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é aproveitar a oportunidade que está ali e fazer daquele momento um momento de pregação da palavra, exemplo de vida, e assim levando a mensagem do evangelho para outros povos nesta modalidade tão interessante de fazer missões. Segundo item do segundo tópico, a força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. E Ele conta conosco para continuar essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Vimos esse princípio bíblico em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 20 a 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o evangelho. Ou seja, o que esta parte da lição nos mostra é que nós temos um grande potencial, meus amados irmãos. Nós podemos avançar na área de missões usando o acesso que muitos estudantes, servos de Deus e servas de Deus têm nas suas faculdades, que muitos estudantes têm nas suas viagens ao exterior, muitos profissionais e empreendedores têm através das empresas, através de representações de empresas em outros locais do mundo, para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
A mensagem do evangelho precisa ser pregada e nós, onde quer que estivermos, como diz a nossa verdade prática, devemos pregar o evangelho e não perder as oportunidades. Olha o que disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 a 22. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu destaco neste texto o verbo ganhar. O interesse de Paulo era ganhar almas. Quando ele fala que se fez judeu para ganhar os judeus, isso quer dizer que ele procurou se identificar com eles para pregar o evangelho. Que o mesmo seja seguido por nós nos últimos tempos. Que possamos nos identificar com as pessoas, se aproximar delas para ganhá-las para Cristo. Esse deve ser o nosso grande interesse no reino de Deus. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vive em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igreja e evangelistas não têm. Olha que interessante, irmãos, essa colocação. Isso quer dizer que nós temos a oportunidade de levar o evangelho através de nossas profissões. É isso que o comentarista quer falar para nós. O preparo do fazedor de tendas. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Ora, não é porque ele tem uma profissão, que ele vai para um outro país, que ele não precisa de um preparo. Ele precisa, sim, estar preparado. As agências de missões trabalham os fazedores de tendas para que eles aproveitem as oportunidades, para que eles tenham toda a ética necessária para exercer a sua profissão e exercer a sua vocação, o seu chamado. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas, chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Enfim, é preciso ter preparo, ser orientado para exercer o chamado de fazedor de tendas. A sinopse dessa segunda parte: fazedores de tendas é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões. Terceiro e último tópico da lição: vocação, profissão e missões. Vamos então ao primeiro item do terceiro tópico. Na nossa revista está assim: Deus é quem chama. Talvez o melhor título que resume o que temos aí seja: toda a capacidade vem de Deus. E eu quero ler esse versículo para você, porque é bom colocarmos versículo na tela, sim, mas não podemos perder a habilidade de desfolhar a Bíblia, e a escola dominical é para isso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vamos partir do princípio então que a nossa capacidade vem de Deus. Toda a capacidade vem de Deus. Se você é capaz de fazer algo, essa capacidade
veio de Deus, meu querido irmão. Então vamos ao texto e vamos entender por que nós sugerimos esta mudança no título deste item. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes do contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para exercer um determinado ofício, ou seja, para ter uma determinada profissão. Se você é um carpinteiro, foi Deus quem te dotou dessa capacidade. Se você é um pedreiro, esta capacidade veio de Deus. Se você é um tradutor da língua inglesa, esta capacidade veio de Deus. Então, Deus é quem te capacita para um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. Então, entendemos que cada um de nós temos uma missão no mundo. Deus preparou algo para mim e algo para você, meu querido irmão, exercer como profissão na face da terra. É Ele quem gera em nós o envolvimento em causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização profissional. Então, toda capacidade vem de Deus. Se você está numa multinacional que te dá oportunidade de você viajar pelo mundo, saiba que é Deus quem te capacitou, é Deus quem te deu esta oportunidade, foi Deus quem abriu essa porta para você, e você não pode esquecer de glorificar a Ele, sabendo que foi Ele quem te capacitou. Então as profissões, nossos ofícios, nossas atividades são oriundas de uma capacitação que Deus nos dá. Segundo item do terceiro tópico, exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Então nós temos o ofício, a profissão, mas temos o chamado, a vocação. Ele mesmo nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para sua honra e glória. Então, nós exercemos uma profissão, sim, mas Deus também nos vocaciona, chamado para a obra do Senhor. Devemos então fazer esta distinção para concluirmos a nossa aula e colocarmos muito bem o que é o fazedor de tendas, porque nem todos os que estão trabalhando em outros países terão também o chamado para ser um fazedor de tendas. Não é porque você vai para o exterior, não é porque você trabalha numa multinacional, não é porque você tem a oportunidade de ir ao Japão, por exemplo, e lá você então se tornou um fazedor de tendas. Não, você tem que associar a sua profissão à sua vocação. E assim você vai se encaixar perfeitamente na caracterização de um missionário fazedor de tendas. Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia a outros povos. Paulo não viu embaraço algum em pregar o evangelho e fazer tendas. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão e, somente experimentada? Não. E igualmente anunciadas aos outros com todo o comprometimento. Assim, o apóstolo Paulo exercia sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando do evangelho por onde Deus o enviava. Paulo entendeu perfeitamente a sua vocação, o seu chamado, mas não se esqueceu que era um fazedor de tendas e que aquela profissão iria auxiliá-lo no momento em que ele pregasse o evangelho
naquelas cidades. Minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Amém. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio ou seja servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos, quer os missionários tradicionais que vivem integralmente para plantar igreja, quer os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Então veja que não são todos que vão exercer o seu chamado, a sua vocação, juntamente com a sua profissão, mas é uma oportunidade rica de desenvolver isto na vida daquele que tem oportunidade de se infiltrar como um profissional em uma empresa e ali também estabelecer uma base para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quer seja na empresa, na sua casa, quer seja nas igrejas ao redor, e assim exercer a sua vocação, glorificando a Deus e exaltando o seu nome e, principalmente, irmãos, ganhando almas para Cristo. Amém. Sinopse dessa última parte: Deus chama profissionais para fazerem de suas profissões um campo missionário. Vamos à nossa conclusão. Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Agora, irmãos, veja que interessante. Nosso comentarista diz o seguinte: entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas são qualificados para a tarefa. Esse alerta nós já demos anteriormente. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal, com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente para levar outros a Cristo e discipulá-los. Amém. Eu termino essa lição convidando você para a 9ª lição do 4º trimestre, que estudaremos no próximo domingo, a igreja e o sustento missionário. Mais uma vez, vamos tocar nesse assunto que é de suma importância. A igreja dos últimos tempos tem investido muito pouco em missões e nós precisamos cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Eu espero você aqui na próxima semana para estudarmos a lição de número 9. E aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te dê uma ótima semana e que você possa estar, professor, preparado para falar sobre os missionários fazedores de tendas. Aqui me despeço pedindo a você que continue orando por nós para que prossigamos com o nosso trabalho através desse canal. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.